Boa noite, que bom te ver aqui. Grid é uma dificuldade para você? Você tem aquela pergunta, grid ou flexbox, o que eu vou usar? Quando eu aprendi grid, cara, minha cabeça, primeiro que ela explodiu pra caramba, segundo que a vontade era só usar grid, mas aí eu vou te dar boas noções sobre isso hoje, tá bom? Pessoal, aqui tá o desenho do que a gente vai procurar fazer hoje. Se a gente não conseguir passar por tudo, não se preocupe. Como eu falei, o mais importante é você entender que esse conteúdo ele está mapeado no momento certo, que é no momento lá do Explorer, e tá tudo bem. O máximo que você puder entender aqui tá ótimo, tá? E a gente vai começar, pessoal, tirando a dúvida da galera, tá bom? Aqui é uma dúvida do pessoal que já tá mais avançado, tá? O pessoal que já entendeu o CSS e vem com a grande dúvida. Mike, grid ou flexbox? Qual que eu vou usar? Vamos já acabar com essa daqui, tá? Pessoal, o grid ele vai ser bidimensional, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para você o que significa isso, mas é a questão de você ter colunas e linhas para trabalhar, e você trabalha nas duas dimensões, enquanto o flex ele é unidirecional, ou você vai trabalhar na coluna, ou você vai trabalhar na linha. Isso vai fazer mais sentido conforme eu for mostrando para você no código, tá? Então, definitivamente, um complementa o outro e não elimina o outro. Vamos fazer um combinado, então? Você entendeu que grid e flexbox não brigam, eles se complementam. Você pode ter as duas coisas, você pode usar as duas coisas. Tá tudo bem se você usar só uma delas, e tá tudo bem se você usar só outra delas, não tem problema. Ou você pode usar as duas, ou você pode usar só uma, aquela que você domina mais, não se preocupe, tá bom? Entenda que é uma evolução. Se eu for contar para você um pouquinho da história do CSS, o CSS veio lá de tabelas, então você só tinha como posicionar elementos na tela a partir de tabelas. Depois você pôde entrar para um negócio de float, que era um conteúdo ficaria ao lado do outro, e aí você teria que fazer uns ajustes bem complicados para deixar eles um ao lado do outro. Depois veio o flex, cara, e o flex foi fazendo deixar esse conteúdo um ao lado do outro muito fácil, tá? E depois veio o grid, fazendo você trabalhar de uma maneira super livre na sua página. Importante então, pessoal, tiramos essa grande dúvida. Grid ou flexbox, Maicão? Cara, as duas coisas, tá bom? Um não elimina o outro. Vamos desenhar, porque a partir dos desenhos você vai entender legal quais são os conceitos de grid, tá, que eu tenho para apresentar aqui para você. Tá? Temos umas coisas super legais aqui para a gente poder conversar sobre grid. Pessoal, grid, você tem que entender o primeiro conceito de CSS que nós temos, tá? Que tudo é uma caixa. Esse é o primeiro conceito, que é o conceito chamado de box model. Se você não entende isso, dificilmente você entende o grid, entende o flex ou qualquer outro conceito difícil. Então toda tag HTML é uma caixa. Então, vou chamar essa caixa aqui de div, tá bom? Essa é a div, mas ela poderia ser qualquer elemento HTML, tá bom? Qualquer elemento HTML. Deixa eu ver se consigo aumentar isso aqui de alguma forma. Tá, captando aqui, aumentando aqui, tá? Então, uma div é uma caixa. Geralmente, pessoal, as caixas do CSS, elas vão funcionar de duas formas. Ou você vai ter uma caixa que é uma div, tá bom? E aí ela vai ser uma caixa que vai ocupar toda a largura de um pedaço da sua página. Ou você vai ter uma caixa, por exemplo, vou colocar uma outra aqui, uma caixa que vai ocupar só um pedaço. Por exemplo, uma caixa A, uma tag A, ela vai ocupar somente um pedacinho. Então, caixinhas estilo A, estilo image, tá? Image também. Outra caixinha, ó, estilo spam, tá bem? Essas caixinhas, elas são apenas o tamanho do conteúdo que tem dentro delas, fazendo com que a próxima caixinha fique ao lado dela. Já caixinhas como div, por exemplo, elas são caixinhas que vão ocupar toda uma linha. Essa caixa aqui a gente chama ela de display block. Display, no inglês, visualização. Então a visualização de um bloco inteiro, de uma linha inteira, tá bem? Essas caixinhas aqui a gente chama de display inline, ou seja, visualização em linha. Veja bem, uma está na linha da outra. Se você não entende esse conceito básico de box model, dificilmente você vai entender os posicionamentos que a gente tem que fazer com o grid ou flex ou qualquer outra coisa, tudo bem? Agora, quando nós pegamos uma caixa e colocamos dentro dela, tá? Aí vamos pegar uma caixa grande, e aí nós vamos pegar e dentro dela nós vamos colocar outras caixinhas, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, para que eu possa criar outras caixas aqui. Ctrl C, Ctrl V, vou diminuir. Então, não importando, tá, pessoal? Se essa caixa aqui é uma div, ela vai fazer isso daqui. Se essa caixa aqui, próxima, ela é uma imagem, ou um A, ou um spam, ela vai fazer isso daqui, tá bem? Quando você pegar essa caixa aqui, ó, essa daqui, e colocar um display grid nela,
todos os elementos lá dentro. Memoriza isso. Todos os elementos lá dentro vão se comportar semelhante ao display block. Não importa se essa daqui era um A, tá? Ou se essa daqui era uma imagem ou um span, que eu falei para vocês que elas ficariam uma ao lado da outra. Não vai ficar mais. Porque a caixinha do pai, tá? Essa principal, a gente colocou um display grid nela, fazendo com que todas abaixo vão ficar agora, né? Todas dentro dela, no caso, né? Vão se acomodar ali como se fosse display block, tá bom? Então, o CSS Grid, duas coisas são muito importantes de você entender. Primeiro, o container. Segundo, os itens que tem lá dentro. O container é onde a gente coloca o display grid, tá bem? Coloquei o display grid, ele virou um container, ou eu posso chamar ele de pai. E dentro dele teremos itens, ok? E os itens vão se comportar de outra forma. O que eu quero perguntar para vocês agora, essa parte mais importante é, vocês entenderam o conceito de box model, display block, display inline, display block, display inline, porque se você não entende isso, não adianta nada você querer entender flex ou grid. Primeiro você entende como é o padrão normal das caixas, né, dentro do CSS. Cada tag vai ter ou por padrão display block ou por padrão display inline. Tudo bem? Até hoje é assim. Se mudou, eu não estou sabendo, mas até hoje é assim. Claro que tem outras, que é a table, por exemplo, que vai ter o display table, mas não se preocupe com isso, tá? Então, pessoal, dentro desse conceito, a gente tem um display grid. E o display grid, imagina que ele é um destrave e ele vai trabalhar de uma maneira diferente agora. Porque eu vou ter uma caixa, tá? Eu vou ter uma caixa e dentro dela eu vou ter meus filhos. E não importa se esses filhinhos ali dentro são display in block ou inline ou in block line, não importa. O que importa é que quando eu aplicar nessa caixa aqui um display grid, os filhos lá dentro vão se comportar diferente. O pai aqui dentro vai se comportar diferente. O pai eu chamo de container, os filhos eu chamo de itens ou items, tudo bem? E aí eu consigo trabalhar o posicionamento dele em qualquer lugar do grid que a gente vai construir. Eu já mostro para você o que é um grid, é porque quando a gente no inglês entende o que é o grid, fica tudo muito claro. A gente fala, pô, entendi, o que é a palavra grid é isso aqui, então eu posso posicionar esses elementos em qualquer lugar desse grid. Eu acabei de mostrar para vocês em desenho uma div, tudo bem? Acabei de mostrar para vocês em desenho um A e acabei de mostrar para vocês em desenho um span. E vocês entenderam que a div ela é do display block, então ela está ocupando essa linha aqui inteira. Se eu pegar aqui no CSS apenas e fazer isso aqui, ó, div, eu quero ver uma borda, tá? Eu vou colocar de outline para ele não pegar nada mais, um pixel solid red. Eu quero ver, olha só, desenho ali, ó, todinho da div ocupando a linha inteira. Eu quero pegar o meu A e o meu span e fazer a mesma coisa. Vamos colocar um outline nele. Não sei porque eu estou fazendo assim separado, porque eu sou bobo. Esqueci que eu posso fazer assim. Vamos pegar o A e o span e a gente vai ver que o A e o span, por ser um display inline, pega somente a linha dele, tá bom? Agora, o que vai acontecer quando eu pegar uma caixa apenas e vamos pegar aqui uma section, tá bom? Vamos pegar uma section e vamos colocar lá dentro da section todos esses elementos. Primeira coisa que eu preciso te explicar, a section nesse momento, ela é um display block. Perceba que os filhos não muda nada em relação a ela. Bem? Só que agora, o mais importante é, se eu pegar essa caixa section, primeiro eu vou colocar um outline diferente nela, um pixel solid green, para você poder enxergar o verdinho ali, tá? Você vai ver ela verdinha. Dá para ver, né, um verdinho ali. Não sei se está muito bem. Mas agora eu vou pegar e aplicar um display grid nela. E o que vai acontecer com os filhos? O que eu falei para vocês que ia acontecer com os filhos? Vou até tirar a linhazinha de fora. Conseguiram capturar isso, pessoal? Os filhinhos ali dentro, tá? Então a section é o meu container, os meus filhos, os itens, eles simplesmente pegaram toda a linha ali. Isso é muito importante, pessoal, isso é a base para você começar a entender as coisas, tá bem? Nesse desenho aqui, esse desenho do Scholar Draw, eu quero te explicar como que é um grid, ok? Um grid no inglês, tá? Quando você falar grid em inglês, você vai imaginar uma grelha. O que é uma grelha? Que você faz um churrasco e tal, né? Ela é dividida por linhas. Número 6, deixa eu ver se eu memorizo esse número 6 aqui, ó. Ah, eu posso copiar também, né? Ctrl C, Ctrl V. Bem? Aqui, ó, ela é dividida por colunas. 1, 2, 3, 4 colunas, tá bem? E ela é dividido por linhas. Ctrl V.
Show, tá? Vou fazer isso daqui, tá bom, tá ótimo. Pessoal, isso aqui é um grid. Isso aqui é uma grelha. Eu tô traduzindo grid, grelha. Eu nem sei se é verdade essa tradução, tá bom? Não importa. O que importa é você entender que isso é um grid. E quando eu tenho um elemento, pessoal, olha que belo é isso. Cara, por favor, se explodir a sua cabeça, coloca um ícone de explosão na cabeça. Por favor, coloca um like se você tá aprendendo alguma coisa diferente aqui. E ainda se você estiver desesperado ou desesperada, coloca um like porque você vai aprender. Olha isso aqui, pessoal. Se eu pego agora, deixa eu pegar stroke background. Se eu pego um elemento daqueles lá, tá? Dificuldade aqui é fazer o desenho, né? Então, deixa o seu like se você tem dificuldade de desenhar igual eu. Se você pega um elemento e você quer colocar ele aqui, você pode. Se você quer pegar um elemento e você quer colocar ele aqui, ó, dessa forma aqui, ó, você pode. Se você quer pegar um elemento, qualquer um daquele, ó, a gente pegou um A lá, um span, lembra que a gente pegou isso? Um A, um span, uma div, não importa o elemento, você posiciona ele aonde você quiser. Esse é o poder do grid. Ah, obrigado, Henrico. Grid significa grade. Mas o exemplo funciona. Obrigado. O Rath também me explicou que é grade. Eu adoro codar, fazer live coding, porque eu sempre tenho um chat aqui para poder me ajudar e me ensinar em tempo real. Maravilha. Então, grid é uma grade, tá? Eu expliquei uma grelha de churrasco até para ajudar a entender aqui o desenho, mas no desenho você conseguiu entender que é simplesmente a gente trabalhar o posicionamento horizontal e vertical. Quando a gente fala bidimensional, eu falei lá no começo, bidimensional, lembra? Vou mostrar de novo no mind map aqui, ó, no mapinha mental. O grid é bidimensional, ele vai trabalhar colunas e linhas. Agora, com esse desenho aqui, você fala, Cacildes, cara, era só isso que eu precisava entender do grid. Eu trabalho com as colunas e com as linhas. E eu posiciono os meus elementos aonde eu quiser. Eu tô vendo um monte de cabeça explodindo e é isso que me deixa feliz, cara. Por isso que eu gosto de estar aqui com vocês. É muito bom codar, cara. É muito bom entender essas coisas. Bem, agora vamos dar uma brincada aqui, tá? Vou fazer um exemplo aqui para a gente começar a destravar outras propriedades que são legais, tá? Então, só para nível visual, eu vou deixar um body aqui, tá? Só para você ver. Aqui eu vou colocar, sei lá, um header, pode ser um header. Aqui pode ser um main, aqui pode ser um footer, acho que pode ser um aside, tá? Pode ser essas coisinhas aqui. Eu posso dar uma coloridinha em cada um. Tudo bem. Então, Mike, eu não estou vendo os elementos ali, nem nada. Muito bem, não tem conteúdo nos elementos, tá? Ainda não há conteúdo neles. Mas eu quero pegar o meu body, e no meu body eu quero aplicar um display do tipo grid. O que já aconteceu imediatamente? Olha a mágica quando eu coloquei grid no body. A mágica é que ele pegou ali e ele falou assim, beleza, eu sou um body, eu vou me adaptar aqui na página, inclusive eu vou até deixar uma altura aqui para garantir de 100 viewport height, tá bem? Já tá tudo certo, mas eu vou deixar a altura. Do body eu vou tirar as margens também, laterais, tá? Margem vou deixar como 0, para ele ficar todo na página aqui. Cara, automaticamente, todos os filhos ali dentro, eles se encaixam no grid. Mas veja que eu não defini o grid ainda. A sua pergunta deve estar, Mike, eu estou repetindo o footer? Obrigado, queridos. Aside. A grande pergunta é, Mike, você acabou de me mostrar no desenho linhas e colunas. Cadê essas linhas e colunas? Aqui vem a segunda grande sacada do grid. Você define as linhas e colunas. Você define quantas linhas e quantas colunas você vai querer. Tá bem? Então aqui eu posso imaginar o layout que eu quiser agora. Tá? O layout que eu quiser. Vamos imaginar o quê? Que tal o header ficar aqui? Que tal o aside ficar aqui? Então, o aside é essa corzinha aqui, né? Vamos colocar um texto? Que tal? Acho que o texto vai ajudar a gente. Então, vamos colocar aqui, ó, header. Vou colocar 1, 2, 3, é mais rápido, 4. Eu não sei se é preguiça ou se, sei lá, vai ajudar a gente de qualquer forma, tá bom? Bom, então temos ali 1, 2, 3 e 4. Então aqui em cima eu quero 1, aqui nessa lateral eu quero 3, todo esse espaço sobrando eu quero 2, não consigo mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho minha ferramenta de desenho que vai me ajudar. Muito bem, aqui eu quero 1, aqui eu quero o 3, aqui eu quero o 2 e aqui mantenho 4, tá bem? É isso que eu quero fazer. Aqui em cima 1, 3, 2 e 4. É só para dar uma
É só pra dar uma zoada mesmo, assim, tipo, pra mostrar pra você que eu posso posicionar onde eu quiser, tá bom? Aonde eu quiser, tá? Então vamos começar esse posicionamento. Primeira coisa que eu tenho que fazer. O meu container, nesse caso é o body, que tal eu criar uma classe container para você ver, né? Depois, quando você olhar na aula, você pode olhar, pô, container. Vou colocar uma classezinha container aqui, só para você entender, mas é o body, tá? É porque ele poderia ser qualquer tag. Então eu vou colocar como container. Deixa eu ver se tá certo. Container. Muito bem. Só para garantir. Então, o grid eu vou deixar nele, tá? Só para você entender. No container a gente coloca o grid, todos os filhos vão se comportar. Agora, aqui, ó, vamos partir do desenho do mapa mental, tá? Que eu fiz para vocês. No container, nós vamos ter algumas propriedades destravadas agora para gente. É o grid template columns, grid template rows, grid template areas. Não prometo, presta atenção, vou até botar minha câmera em evidência. Eu não prometo para você que nessa aula eu vou conseguir ensinar tudo. É impossível, é muita coisa. Inclusive o meu desenho aqui ainda tem mais coisa de grid para te ensinar. Dentro do Explorer eu ensino, lá no Stage 3, tá bom? Então, a minha promessa é, eu vou me esforçar para te mostrar o máximo que eu puder. Então, você também tem o gap, que gap significa espaço, ele vai dar um espaço. Então, através do grid template, é que você vai definir as colunas e as linhas. Então, se você não sabia até agora, agora você vai saber. Rows no inglês é linhas, columns, colunas. Tá fácil, né? E o template, grid, enfim, é a grade, como a gente viu. E as áreas são áreas, é fácil de entender. Gap é espaço. E a gente vai entender isso agora. Muito bem, agora que eu entendi isso, fica mais claro como eu posso definir o grid que eu quero. Tá? Então, o grid que eu quero, ele vai ter, olha só, eu falei que eu ia posicionar um cara aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, quantas, vamos ver a pergunta, eu quero ver o que vocês vão falar, tá? Quantas linhas, tá? Quantas linhas não, vamos começar com quantas colunas eu preciso nesse grid? Quantas colunas, essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês, eu preciso nesse grid? E aí eu já vou responder que vai depender um pouco do que eu quero no final. 3, 2 colunas, 3, tá? Vamos começar aqui? Vamos começar com quem falou primeiro 3, tá? Então, ó, grid, template columns. Como eu defino minhas colunas agora? Presta atenção, pessoal, nessas propriedades aqui. Você está vendo que existem várias propriedades extras, as quais não vai dar para a gente mexer em todas elas agora. Mas aqui dentro eu posso falar qual que é a largura das colunas que eu quero. Por que largura, Mike? Porque quando a gente fala de largura, ou quando a gente fala de coluna, você precisa visualizar esse desenho aqui, ó. Coluna, você precisa visualizar esse desenho. Então a gente não está falando da altura, a gente está falando da largura da coluna. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Deixa eu ver se eu pego essa linha aqui, ó. Essa linha aqui. Você consegue entender que uma coluna ela é definida por essa largurinha dela aqui, ó. Tá bem? Então eu posso ter uma largura grandona, pequenininha. É basicamente isso que você precisa entender. Então, aqui eu posso colocar larguras fixas ou flexíveis. Tudo bem? Tem gente até que já cantou uma bola ali legal com a função repeat. Mas aqui eu posso falar assim, bom, no meu desenho, na minha cabeça, bom, eu lembro que a gente falou que ia fazer com 3 primeiro, né? Se eu fizer com 3, eu vou ter que fazer, sei lá, eu vou colocar primeiro 100 pixels, 100 pixels e 100 pixels. Vou colocar 3 vezes 100 pixels. Ó, 1, 2, 3. O que aconteceu? Que eu preciso que você observe. Como a gente está numa definição de largura fixa, assim que chegar nos 300 pixels aqui, ele acaba aqui, tudo bem? E joga o próximo para baixo. Porque eu ainda não comecei a posicionar eles. Mas, como eu falei, isso aqui pode ser, tipo, porcentagem. Eu posso mesclar as coisas. Então, pega 100 pixels, o resto pega 50%. Só que a gente tem aqui um negócio bem legal para o resto, tá? O resto é o flexível, é uma fração. Então, uma fração, eu posso fazer isso aqui, ó, uma fração. Ele vai pegar todo o restante que sobrar ali. Ele sabe fazer essas contas. Então, vamos supor que o primeiro eu gostaria de ter 200 pixels, tá? O segundo, 100 pixels. O terceiro, uma fração. Ou então, eu poderia ter 200 pixels e uma fração. Tá? Vamos ver se está chegando mais perto do layout que eu queria. Eu acho que 2 propriedades aqui vai dar. Tá? Agora, rows, linhas, quantas linhas eu preciso? Comecem a falar para mim, quanto template rows eu preciso nesse meu desenho desse layout? Lembra que como que eu falei que eu queria mais ou menos, né? Vamos desenhar de novo o que eu queria?
eu gostaria de fazer o número 1 aqui em cima, o número 3 aqui, o número 2 aqui e o número 4 aqui. Era isso que eu queria. 3, 3, 3, muito bem, legal. Legal, eu gostei dessa resposta 3. Então eu gostaria que o meu header, ele tivesse 20% do meu layout. Eu queria que o restante do meio fosse fracionado e o finalzinho eu queria 10% do meu layout. Eu quero ver se você já entendeu que eu posso estar usando isso daqui, tá? Da maneira que eu quiser esses valores aqui, fixos ou flexíveis. E fixos são pixels, geralmente pixels, mas flexíveis são a fração, porcentagem, RM, tá bem? Legal, né? Show de bola. Então aqui, pessoal, a gente já fez, só que tá vendo tá faltando alguma coisa aqui e ele não tá posicionado do jeito que eu queria. Agora vai vir a segunda parte importante de você entender. Você entendeu o container? Só para eu dar aquela outra explicação que eu mostrei para você no container, que é o gap, tá bom? O gap, lembra que eu falei para vocês que ele é o espaço. Ele é o espaço entre os elementos aqui dentro. Então, entre o 1 e o 2, entre o 3 e o 4, pode ser também entre o 2 e o 4, entre o 1 e o 3. Tudo que eu preciso entender é que se eu usar o gap row, ao contrário, tá? O row gap, eu estou fazendo um gap, um espaço de linhas, tá bom? Então, se eu colocasse 20 pixels de espaço de linha, eu tenho espaço de linha aqui de 20 pixels. Tudo certo? E se eu colocasse column gap, eu estou falando do espaço entre colunas. E se eu colocar apenas gap, eu estou falando do espaço nos dois lugares, tanto coluna quanto linhas. Show de bola, coisa linda, maravilhosa, que não precisamos por enquanto nesse layout. Só para você dar essa olhada e falar, caraca, velho, o grid é do caramba. Eu espero que você esteja gostando igual eu gosto. Agora, vamos voltar no desenho, tá? Antes do desenho, primeiro no mapa mental. O mapa mental, eu falei para vocês que a gente tem, então, um destrave de propriedades do container. Que bom que tá explodindo as cabeças aí. É isso aqui que eu gosto, pessoal. Coloca essa cabeça explodindo aí no chat pra gente saber. E sempre seguido do like, né? Obrigado para você. Isso aqui é foco, né? Isso aqui eu preciso colocar somente eu na tela. Agradecer você pelo seu like, pelo seu carinho, por estar aqui com a gente, 247 pessoas. Obrigado por você ter deixado o seu like, por você ser uma pessoa maravilhosa e que soma e contribui para toda essa construção. Muito bem, então, o próximo que eu falei que a gente tem que observar é os filhos lá dentro, são os itens, tá? Então, o container é o pai e lá dentro tem os filhos. Quais são as propriedades que nós temos por padrão ali para a gente trabalhar com eles? É o grid column start, grid column end, grid row start, grid row end. Pode ser só grid column, pode ser só grid row, tá? Tudo isso daqui a gente pode ir compactando. A gente vai ver isso daqui. E o grid area vai trabalhar geralmente com grid template areas. Vamos ver se vai dar tempo de eu falar dele, porque ele é muito bonito também. Eu gosto muito dele. Gosto dele pra caramba, na verdade. Eu acho que vai dar tempo. Então, se eu quero o meu header aqui em cima, pessoal, ó, começando aqui e terminando lá no fim, presta atenção que agora você tem que parar tudo. E eu preciso do seu foco e da sua atenção. Para tudo e presta atenção no que eu vou falar, porque a palavra que eu vou usar aqui pode te confundir daqui para frente. Por isso eu preciso da sua atenção, tá bom? Então, vou voltar para o desenho e vou explicar o porquê que eu preciso da sua atenção. Quando eu começar a falar de grid, column, grid, row, e aí eu vou falar do start e do end, presta atenção. Eu vou mencionar linhas virtuais. Essa é a palavra que eu vou usar, linha virtual. Quando eu estiver falando de linha virtual, da coluna, eu estou falando da linha número 1, da linha virtual número 2, da linha virtual número 3, não é a linha, presta atenção, não é a linha normal do grid. Eu estou falando de uma linha virtual. Por que ela é importante? Você vai dar uma olhada já e vai entender porque ela é importante. Então, quando eu falar da linha virtual das linhas, olha só, linha virtual da linha, por isso que aqui dá um bug na cabeça. Quando eu falar da linha virtual das linhas, eu estou falando da linha virtual número 1, essa aqui de cima, número 2, número 3, número 4. Você vai perceber que linhas nós temos 1, 2, 3, mas linhas virtuais das linhas nós temos 1, 2, 3, 4. Vou repetir. Colunas nós temos 1, 2, 3, 4, nesse desenho aqui. Linhas virtuais nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Tá bem? Alguém não entendeu o que eu falei agora, por isso que eu pedi muito a sua atenção. Esse é o start e o end que você precisa entender, Newton. Se você não entender essa explicação, você não vai entender o start e o end. Porque o start está aqui
na linha virtual 1 e o end está aqui na linha virtual 5. Isso é para coluna. Quando eu falo das linhas normais, a grid row start é a linha virtual 1 e a grid row end é a linha virtual número 4, apesar de eu ter só três linhas. A contagem não começa em 0, então. Não começa em 0. Começa de 1 a 4, nesse caso. Agora explodiu minha cabeça. Isso eu ainda não tinha entendido. E agora, na hora que eu aplicar no código, é que vai explodir mesmo. Você fala, Cacilda, era isso que faltava para eu entender, especialmente Newton. Newton, eu preciso deixar o meu header iniciando da coluna linha virtual 1, terminando lá na linha virtual 3, Newton. Então eu preciso pegar o meu grid, column, start, iniciar no 1, e pegar o meu grid, column, end, e finalizar no 3. É isso que eu preciso. Olha a mágica. Acabou, filho. Explode a cabeça aí. Chega. Eu vou até beber uma água aqui. Isso aqui é do caramba, velho. Você entendeu a mágica acontecendo ali? Porque se você não entende a linha virtual, você não sabe que números você vai colocar aqui, como que você vai chegar do 1 até o 3. Agora foi. Né? A mesma coisa ali para o número 4. Ó. O número 4 eu quero que ele começa na coluna 1, ou na linha virtual da coluna 1 e termina lá na linha virtual da coluna 3. Então, grid, column. Aqui vem o que a gente chama de shorthand, que é o atalho. Tá? Eu não preciso colocar column start nem column end. Eu posso colocar as duas coisas juntos. 1/3. Pronto. Isso aqui significa que esse é o start e esse é o end. Ok? Impressionante, muito louco. Caraca, 10 anos para entender isso. Ai, muito bom. Tenho aqui, ó. Acabei de mostrar para você o shorthand, Leandro. O shorthand é o grid column. Tá bem? Muito top, né? Cabeças explodindo a beça. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sempre vai ser 3? Não, JB Tecnologia. Aqui nós estamos trabalhando com um grid. Presta atenção, isso é muito importante, cara. A gente está trabalhando um grid com 2 colunas, não com 3 colunas. E se, por acaso, esse grid ele fosse com mais uma coluna lá no final de 200 pixels, tá bem? Então, eu tenho 3 colunas, o meu final, o meu end, tem que ser lá na linha virtual 4. Senão não vai funcionar. O meu 4 aqui, ó, linha virtual, end, aqui a gente está fazendo shorthand. Isso aqui é a mesma coisa disso, ó. 1/4 é a mesma coisa disso daqui, ó. 1/4. Só que esse aqui é o atalho e esse aqui é o texto grande. Tá? O texto grande é grid column start 1, grid column end 4. Aqui é o curto, grid column start 1/4 end. E agora, como que ficaria o 3 aqui se eu quisesse que ele ocupasse as duas aqui? Então eu tenho que pegar o meu 3 ali, que é o main, o aside, né? O aside é o meu 3. E aí eu vou colocar um grid column. Ele vai começar na linha virtual 2, vai terminar na linha virtual 4. Acabou. Tá bem? Animal, né? Então vai depender de quantas colunas eu tenho. Aqui eu estou trabalhando só as colunas. Tá fácil isso daqui. Eu não estou precisando trabalhar as linhas nesse caso. Mas funcionaria para a linha também. Poderia fazer o seguinte, ó, grid, row. Aí eu quero que ele comece na 1 e termina na 3, por exemplo. Aí, de fato, o que vai acontecer aqui? É importante você entender, tá? Ele está criando mais linhas para mim. Mesmo eu não tendo pedido aqui, ó. Mesmo eu não pedindo aqui, a partir aqui desse 10% para frente, ele está criando mais aqui. Ele tá tentando se adaptar, porque eu tô pedindo aqui para ele se virar, né? Tô falando para ele colocar um montão aqui. Tá bem? Então ele vai se virando ali, tentando adaptar o layout. Ele faz de tudo para o layout ficar adaptado. Tá bom? Então essa 4, então tá certo, ó. Então essa 4 aqui, ó, ela já é uma linha extra que ele está criando. Ah, Mike, como que eu poderia também ver esse grid com a minha ferramenta de desenvolvedor? Então você vai bater o F12 aí, você vai procurar a parte do seu conteúdo, que é a minha, no caso, tá aqui, né, essa parte aqui. Então você vai procurar a parte do seu conteúdo, deixar o mouse ali em cima, e aí você vai começar a ver. Infelizmente eu não consigo mexer o mouse, se eu mexer ele sai dali, mas eu vou deixar aqui e tenta visualizar comigo que eu tenho agora uma linha, segunda linha, que é de fato esse meu, ó, o primeiro é 20%, o segundo é o FR, tá existindo ali. O terceiro, que tá o 2 e o 3 ali, ó, é os 10%, e ele criou uma a mais.
E é assim mesmo, tá? Se eu não fizer os cálculos certinho onde eu quero as coisas, ele vai criar para ele tentar entender onde que ele vai se posicionar ali. Então você colocar esse mousezinho aqui, clicar nesse botãozinho de grid que está aqui aparecendo. Ah, se eu clicar no botãozinho ele fica aqui, maravilhoso. Você consegue ver melhor, ó, a linha virtual que eu te falei, ó, linha virtual 1, linha virtual 2, linha virtual 1 das linhas, linha virtual 2 das linhas, linha virtual 3 das linhas, linha virtual 4, tá vendo ali que ele criou mais uma, 5, tá vendo? Então, cara, é isso mesmo. Ele tá metendo as coisas ali para tentar se entender, tá bom? Aqui você ainda pode brincar com outras coisas, que a gente vai chegar mais tarde, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Inclusive eu preciso monitorar o horário para não gastar o tempo de vocês. Ainda tem tempo. Ok, olha que legal, tá? E aqui, lembrando, eu poderia estar fazendo o código inteiro, que é o start e o end, mas não fiz, tá bem? Agora, Mike, você falou agorinha que você queria o 3 aqui e o 2 ali. Como você vai fazer esse malabarismo pra gente? Aqui entra, na minha opinião, uma coisa que eu gosto muito de usar, e eu vou aproveitar isso para poder usar, que é o Grid Template Areas. O Grid Template Areas vai funcionar assim. Eu preciso colocar o nome das áreas que eu quero. O nome mesmo, literal, em texto. Então vamos supor que a área do header, aí eu preciso olhar agora tudo como área. Esquece a divisão de linhas, colunas, esquece isso. Olha como uma área. Isso daqui é uma área, ó. Isso aqui é uma área. Qual que é o nome que vocês querem que eu coloque nessa área azulzinha aqui, ó, de cima? Pode falar o nome aí, o primeiro que falar, eu vou colocar aqui. Para você entender que é o nome que eu quiser. Vou até dar uma dedilhinha aqui. Header. Tudo bem, esse nome é header, tá bem? Ó, qual que é o nome da segunda área aqui? Essa partezinha aqui roxa. Qual que você quer? Coloca as cores. Eu vou misturar, tá, Márcio? Eu vou misturar a cor então. Ali vai ser purple. Tá bem? A outra ali vai ser goiaba, porque parece uma cor goiaba. Só para você ver que eu posso colocar o que eu quiser, tá? E a última ali vai ser um limão, tá? Um limão. O que eu preciso observar nesse desenho aqui, pessoal? O desenho dos nomes, ele precisa seguir o desenho das colunas e linhas que eu coloquei aqui, tá? As linhas já tá em 3. 1, 2, 3. Por isso que eu já quebrei aqui. Agora as colunas não estão. Eu preciso colocar, ó, header e header. Tá bem? O goiaba não tá pegando duas partes? Goiaba e goiaba. E o limão tá pegando 3, limão e limão. Se eu não entender isso aqui, também eu não consigo fazer o meu grid template areas funcionar legal. Purple e goiaba estão juntos. É isso mesmo. Porque aqui, ó, o desenho disso daqui agora é você entender isso aqui, ó. Isso aqui é um grid. Ó, 1, 2, 1, 2, tá bem? Ah, a gente acabou deixando 3. Onde é que? Ah, era só 2, é que a gente acabou colocando mais um aqui, mas não era para ser tudo isso não. Eu acabei colocando a mais ali, que era no momento do exemplo, eu acabei deixando. Vamos tirar um, que a gente não precisa dessa outra goiaba aqui. Vamos deixar, só para você ver. A goiaba ocupando 2, o header vai ocupar toda a parte azul, o purple vai ocupar só essa parte purple, a goiaba vai ocupar essas duas partes e o limão vai ocupar aquelas partes. Agora eu venho aqui e defino aonde eu quero ele. Então, header, grid area, eu coloco o header, não aspas, nada demais, tá? Eu coloco o nome liso mesmo assim, ó, sem aspas. As aspas só foram aqui para definir. O meu main, que é o número 2, eu quero ele no 3. Então, o meu grid area desse é o goiaba. Goiaba, tá? O meu aside vai para o grid area da purple. Tá? Por isso que colocar o nome da cor é complicado. E por fim, o footer eu não precisaria colocar, mas eu vou colocar só por ser conservador. Mas não precisaria, porque você já viu que ele se encaixou ali, ele se encaixa. Por último, como que eu chamei? De limão. Tá bem? Cabeças explodindo, like explodindo. Oh, meu Deus do céu. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Você tá entendendo, cara? Você tá entendendo? Que maravilhoso. Tá bem? Bom, eu poderia então assim, o que eu fiz aqui então? Eu simplesmente posso colocar os caras onde eu quiser. Agora eu simplesmente falo aqui, ó, igual daquele desenho, aqui vem o desenho, né? Aqui vem o desenho. Fiz aqui, posicionar eles, tá vendo? Eu vou posicionando agora onde eu quiser. Tudo que eu preciso fazer é criar os posicionamentos e jogar eles nos posicionamentos, caso eu queira fazer dessa forma. Muito bem? Muito bem. Vamos dar uma limpada agora geral. Uma limpada geral. Acho que vou limpar tudo e vou começar de novo, porque eu quero partir para as próximas explicações, porque senão vai acabar o tempo. Temos 10 minutos. Não sei se eu vou conseguir. Fiquei muito tempo só no container e nos items. Na próxima a gente podia fazer de 2 vezes. Muito bem, pessoal. O que você precisa entender agora, depois disso, é que
você pode trabalhar agora com alinhamentos dos carinhas todos ali. Alinhamento de só do quadradinho de cor, alinhamento do, por exemplo, do que tem dentro do quadradinho. Não, do que tem dentro do quadradinho não, mas o alinhamento dos caras ali dentro. Vamos já ver como é que é, tá? Vamos já ver como é que é. Eu vou criar aqui, eu gosto de fazer, para essa explicação, eu gosto de fazer uma div, pode ser uma section aqui normal. Vamos fazer aqui uma div vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vezes 9. Bem, temos 9 divs aqui. Vou pegar a minha section. Primeiro eu vou pegar a div e vamos colocar uma cor. Bom, não deu nada. Vamos voltar lá do começo, né? Ó, section, quando eu botar aqui um grid, um display do tipo grid, a coisa já fica bizarra se eu botar uma altura. Sem viewport height pode ser. E uma largura de, vou só para garantir, tá? Sem viewport width, tá? O que está acontecendo aqui? Por que está um bloco inteiro aqui no body? Vamos só tirar a margem, tá bem? Tirar a margem do body. Por que está um bloco inteiro cinza, Mike? Horas, porque eles estão todos grudadinhos ali. Mas, se eu pegar aqui e colocar um gap, uns 2 pixels, você vai ver a separaçãozinha deles. Se eu pegar aqui e começar a definir o grid template columns, e aí eu vou usar, no momento do chat alguém falou lá, a função repeat, né? Quero 3 colunas flexíveis. Ó, a função repeat, 3 colunas flexíveis. Eu já vejo ali um grid diferente. Muito bem? Então o que acontece? Cada uma dessas divs, pessoal, eu posso diminuir, por exemplo, o tamanho. Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar uma largura nelas menor. Vou colocar uma largura de 10 pixels. Será que vai ficar muito pequeno? Ó, coloquei uma largura de 10 pixels e vou colocar uma altura de 10 pixels. O que vai acontecer? Eu preciso que você observe aqui. Ele está posicionado aqui, só que todo esse parte aqui, ó, imagina que toda essa sobra, pessoal, é do grid, é do pai. O pai falou assim, cara, você tem aí 3 colunas, eu estou colocando 3 colunas para você. Se os filhinhos ali, eu vou até aumentar um pouquinho, tá muito pequenininho esse filhinho, tadinho. Se os filhinhos ali não estão ocupando todo o espaço, cara, começa ali no start, tá? No alinhamento. Alinhamento. A gente está falando de alinhamento. Se alinha ali no começo do eixo vertical e no começo do eixo horizontal. Deixa eu explicar isso aqui para vocês de uma outra maneira, primeiro desenhando e depois a gente coloca no código, porque às vezes dá uma bugada mesmo, é normal. Então eu estou pegando uma div, tá? E se eu não setar nada nela, o alinhamento, ó, eixo horizontal, eixo vertical. Eixo horizontal sempre vai ser o justify. Eixo vertical sempre vai ser o align. Na hora que eu colocar no código, vocês vão entender. Mas ele vai começar aqui, ó, nesse canto. A não ser que eu falo para ele lá no canto. A não ser que eu falo para ele vir nesse canto. Então você está percebendo que eu não estou olhando para o grid todo, tá? Eu estou olhando apenas para esse elementozinho aqui, ó. Esse elementozinho. Aqui. Ou eu posso colocar ele aqui, ou eu posso colocar ele bem no meio. Tá? Vamos ver como que fica isso? Então eu estou colocando em uma div só que você está entendendo que ele está aplicando para todos, né? Então, vamos pegar só essa primeira div aqui, ó, só para você ver ela mexendo, tá? Div nth child 1 é a primeira div ali. O align self end. Então lembra que eu falei que o align, esse aqui é o mais importante para você entender sobre a diferença entre align e justify. Se você entende essa diferença, o resto vai ficar muito fluido, tá bem? Vamos lá de novo? O align vai trabalhar sempre o seu eixo vertical, enquanto o justify seu eixo horizontal. Então se eu quero pegar o cara e tirar lá de cima e colocar aqui no final, align self end, eu estou self no inglês. O que significa self? No inglês significa ele mesmo. Então eu estou pegando eu mesmo, então nesse caso estou pegando a div 1 e ela mesma está sendo trabalhada para ser posicionada dentro desse espaço vago que ficou aqui. Depois a gente volta com um espaço maior e tudo, deixa ele se ajustar e a gente vai trabalhando de outra forma, tá bem? Mas eu queria que você entendesse primeiro o align, tá? E o justify. Se eu colocar agora, então o align ele pode ser start, ele sempre vai começar no start, tá? Ele pode ser center, ó, ficou no centro, ou ele pode ser end. End. Tudo bem? A gente tem tirei, ele vai voltar lá para o topo. A gente tem o justify. O justify, self nesse caso, porque ele mesmo, o justify sempre vai trabalhar no eixo horizontal.
Eu sempre confundo os nomes, né? Horizontal, horizonte, X, isso mesmo, horizontal. Então, por padrão, ele é start, então ele tá aqui no canto. Eu posso jogar ele lá pro fim, vamos jogar ele lá pro fim, end. Foi lá pro fim. Posso tirar até o gap se eu quiser, né? Só pra você ver que ele vai colar lá no outro, ó. Colou lá no outro. Tá bom? Mas vamos deixar o gap. Foi lá pro fim. Ou posso deixar ele no center. Tá? Então, primeiro entendi o align, entendi o justify. Show de bola? Depois eu preciso entender esses outros tracinhos, né? O self eu já entendi agora. O self é ele mesmo, no espaço que está sobrando ali. Mas nem sempre a gente vai usar, porque nem sempre vai ter espaço sobrando. Né? Geralmente no grid a gente deixa flexível, a gente não coloca o elemento lá dentro com um tamanho diferente. Geralmente, mas pode ser que a gente coloque, tá bom? Muito bem. E aí a gente tem um outro carinha que é o place. O place ele vai trabalhar tanto align quanto justify, tudo bem? Então se eu coloco um place self center, ele vai ficar no meio. Fica estranho os outros, mas ele está no meio, tá? Então se eu jogar, por exemplo, aqui para esse carinha aqui, ó, de cima, ele vai pegar para todos e ficar no meio. Todos estão no meio, tá? Ou então eu poderia colocar o align self como center, só foi o align, ou somente o justify, só foi o justify, e você está percebendo como que ele está se mexendo todo ali, né? Ou poderia pegar o place. E aí o place pode ser place self center, place self end, ou place self start, que já é por padrão. Não precisa mexer. Tá? Se eu não tenho, pessoal, aqui, se eu não tenho a largura e a altura, por padrão, o meu align self é o stretch. Stretch significa que ele estica. Por isso que você vê o item. Por isso eu nem preciso colocar isso aqui, né? Obviamente. Por isso que quando eu coloco aqui, nesse grid aqui, nessa section, uma altura, uma largura, os meus filhos lá dentro, eles fazem um stretch. Isso aqui é muito importante. Eu acho que você percebeu no começo, antes de eu fazer o template columns aqui, você vai perceber que eu não defini em lugar nenhum nessa div, eu não tenho um mínimo conteúdo aqui. Isso é muito importante, cara. Mas ele automaticamente ele fez o stretch, tanto na lateral quanto na altura. O stretch. Stretch significa. O que significa stretch? Sendo bem grosso, assim, uma tradução bem certa. Eu não quero fazer tradução livre. Me ajudem aí. Espichar, né? Eu quero falar a palavra espichar. Eu nem sei se é isso. Mas eu entendo espichar. Entendo algo que ele fica ali. Alongar. Obrigado. Alongar. Tá? Tá pegando? Tá pegando a sacada? Então deixa eu voltar aqui. Vou demonstrar outro exemplo para vocês. 200, vamos colocar menor aqui, 100. Isso aqui. Aqui eu acho que eu consigo trabalhar para vocês, com vocês. Então você percebeu que sobrou um espaço aqui, ó. Agora, o align, ó, align items e align e justify, desculpa, align items, align content, o justify, só vou escrever para você entender, tá? O justify content e o justify items, nesse momento, tá? Você tem que entender que eles ficam no pai, não nos filhos. Nos filhos eu só coloco o self mesmo, tá bem? O self porque é ele mesmo, tá? E o resto é alinhar itens e alinhar conteúdo. Ok? Então vamos lá. Vamos começar com o Justify, porque aqui eu deixei ele menorzinho aqui para eu poder colocar agora todos esses caras em algum posicionamento ali. Então o Justify Content, ele pode ser central, tá bem? Que daí o conteúdo equivale, aqui é muito importante, ao tamanho que eu deixei essas colunas aqui. Isso é o que equivale ao conteúdo, ok? Esses são o conteúdo. Então ele poderia estar lá no final, no end, bem? Ele poderia estar no end. Ele poderia estar sendo espalhado para mim, a gente usa aqui o space, por exemplo, pode ser o space between, espaço entre eles. Então não importa muito o meu gap aqui, ele vai colocar um espaço entre eles. O espaço ele poderia ser constante, que é o evenly. É um espaço constante, então tem o mesmo espaço aqui, o mesmo aqui, o mesmo aqui, o mesmo aqui. E por fim, tem o around. Ele vai colocar como se fosse ao redor. Então esse mesmo espaço existe aqui, mas também existe aqui e aqui, também existe aqui e aqui. Isso é um espaço ao redor. Tá bem? Se eu quisesse fazer isso com os aligns, eu tenho que fazer as colunas aqui, né? Grid, template, as linhas, né? Rows. Tá? E aí eu poderia fazer um repeat aqui também de 3 e tinha 50 pixels. Menorzinho. Opa, grid, template, rows. Tá? Ficou menorzinho ali. E aí eu posso trabalhar com a ideia dos... Aí eu vou tirar isso aqui, tá? Para isso aqui se alongar.
Muito feio. É melhor deixar ele ali. Eu ia deixar esse aqui no flexível, talvez. Deixar flexível. Para ele se alongar, tá? E aqui eu trabalharia os aligns. Então, align content como start já tá. Eu posso deixar como end. Tá? Eu posso deixar com o space around, between, como mostrei antes. Espaço between, espaço evenly, ou espaço space around, né? Bem? Ou então, por padrão, ele já é o start. Ele parece flex start, mas é porque ele puxa lá do flex. Mas pode ser no grid, você pode usar só start, tá? Ou só end. É porque ele puxa do flex mesmo, não tem problema. Você pode usar o flex end também, se você quiser. Pode usar o flex start também, se você quiser, não tem problema. Como eu falei, o grid é uma evolução do flex, então ele acaba puxando alguns valores que a gente usava lá. Ficou claro isso aqui? Faltou mostrar para você o center. Centralizado. Tá bem? Então perceba que agora, a maneira, vou deixar isso aqui, perceba que a maneira que ele trabalhou foi uma maneira quase como os blocos que existem ali dentro. Para quem já faz o Flexbox, isso aqui é muito claro, porque no Flexbox a gente sempre usa o Justify, o Align Items e o Justify Content. A gente sempre usa esses carinhas ali. Tá? Mas no grid a gente precisa estar entendendo que eles têm um comportamento um pouquinho diferente. Tá bem? Outra coisa que eu sempre faço aqui, pessoal, mostrar só um negócio bem legal e aí a gente... no body, sempre gosto de fazer isso daqui. Essa diquinha é quando você quer fazer um layout e alguma coisa você quer deixar bem centralizadinha na tela, tá? Geralmente eu faço um app. Aqui dentro do app eu coloco tudo que eu quero, tá bom? Presta atenção nessa parte aqui, vou colocar um texto qualquer, tá? O que acontece? Geralmente, quando eu quero pegar um app, quero fazer algum código, eu quero sempre deixá-lo bem aqui ao meio, ó. Bem aqui ao meio. Eu uso essa estratégia. Eu venho aqui no body, Dolby. o cara é dislexo. Eu venho aqui no body, eu coloco um display grid nele. Eu coloco uma altura, um height de 100 viewport height, tá bem? E eu coloco um place content ou place items, tá? Tanto faz. Porque você vai lembrar que o place ele vai trabalhar no eixo horizontal e vertical, tá? Place content ou place items. Vou deixar até o items para provar que ele existe. E aí eu posso colocar aqui um center, tá bem? E ele vai centralizar o meu carinha bem no meio. Então, daqui para frente, o meu app, por exemplo, se eu começar a aumentar o tamanho dele, vou colocar um outline aqui nele, um outline de um pixel solid, red. Nesse momento, ele está só com tamanho, né, próprio ali, conforme ele for crescendo. Vamos colocar aqui um height de uns 40 viewport height. Conforme ele for crescendo, ele sempre vai tentando ficar ao meio. Né? O texto, não, porque o texto está aí relativo ao que ele está dentro do app. Tá? Mas o carinha aqui em si, né, vamos colocar uma largura nele também, uma largura de uns 50 viewport width, o carinha em si está sempre no meio da tela. Tá bem? Para a galera aí que sofre em centralizar alguma coisa, é assim que funciona. Tá bom? Para centralizar os caras. Quando eu falo de content, deixa eu ver se o content ele vai mexer no texto, não. Você percebe que o items e o content funcionou igual nesse caso. Tá tudo bem? Legal? Então, geralmente, vocês vão precisar fazer aí umas brincadeirinhas aí de alinhar as coisas ao meio. Vocês podem justamente usar essa estratégia. Eu estou usando no body, mas eu poderia usar no app. Se eu usar no app, aí é o texto que vai ser centralizado no meio. Né? Se eu boto aqui no app, display grid, e um place items ou content, tanto faz, ao center, aí ele está trabalhando com o conteúdo dele, que é o texto, ou qualquer outra coisa que tivesse ali dentro. Super tranquilo? Que eu acho que era uma hora, que nessa hora aqui, que lá no passado, no começo dessa live, numa hora que eu falei, eu vou acabar adiantando a aula, é porque eu ia fazer uma parada dessa, para deixar bonitinho na hora da explicação. Aí eu falei, não, se eu faço isso agora, eu vou ter que explicar porque que eu tô fazendo isso agora, e não dá, né? não posso fazer antes da hora. Então, se vocês quiserem centralizar a coisa, um dos jeitos de centralizar tem, pelo menos, eu consigo lembrar agora, 1, 2, 3, 4, consigo lembrar uns 4 jeitos de centralizar, 5 jeitos de centralizar coisas, né, divs, qualquer coisa, na tela. Então, essa daqui é uma das maneiras que dá para você usar. Né? Muito da hora. Vamos dar aquela boa revisada? Você sabe que comigo, nas aulas que eu gosto de fazer, eu gosto de revisão. Porque a revisão, além do que a gente já fez de conteúdo, que é muito bom, a revisão vai ajudar a gente a consolidar um pouquinho mais o que a gente viu. Então, lá no começo, a gente falou sobre
Aqui eu quero... minha tela tá funcionando, tá todo mundo legal, beleza. Lá no começo a gente falou sobre o Box Model. Se eu não entendo o Box Model, se eu não entendo o Display Block, o Display Inline, não adianta eu querer dar o passo a mais, que é o Display Flex, Display Grid, né? Agora, o Display Block, Display Inline, ele vai trabalhar ali com as caixinhas, uma ao lado da outra, padrão e tudo mais, mas sempre que eu colocar caixas dentro de uma outra caixa, e nessa caixa que eu coloquei, que é o container de outras caixas, sempre que eu trocar ele para um flex ou um grid, eu tenho novas propriedades sendo destravadas. Quando eu usar grid, aí eu preciso lembrar da grade, ou como eu até usei o exemplo da grelha, para eu poder posicionar qualquer elemento em qualquer lugar que eu quiser. Daqui para frente vocês precisam brincar muito com isso, né? Precisa brincar muito com isso daqui. Falei para vocês que tanto faz grid ou flexbox, um vai complementar o outro, não vai eliminar o outro, significa que eu posso fazer toda essa estrutura em grid e depois lá dentro, cada um dos carinhas lá dentro eu posso usar flex. Ou em algum momento lá dentro eu ainda quero usar um grid lá dentro também. Então é um grid com flex, com um grid, tá tudo certo. Tudo que você precisa saber, você precisa entender isso. Você precisa praticar, precisa fazer projetos. E lembra, né, pessoal, lá no Explorer a gente faz muitos projetos e lá a gente ensina muito mais. Provavelmente lá eu não bugo para ensinar o Justify Items e tudo mais, tá? Provavelmente lá sai fluido porque eu já treinei, né? Treinei para dar aula. O que você precisa entender em questão do grid é que ele tem container, que é o que vai conter os filhos, e você tem os filhos, os itens, os items, tá? Aqui dentro, agora eu entendi o porquê que eu buguei. Eu buguei porque aqui eu não expliquei onde que ficaria os alinhamentos. Se eu explicasse aqui no meu desenho, eu ia saber. No container, você precisa definir como será o seu grid, quantas colunas, quantas linhas. Se você não define, ele só cria linhas, tá bom? Bati um grid aí. Todos os filhos lá dentro automaticamente ficam um abaixo do outro. É isso que ele faz por padrão. Depois você vem definindo. Quero tantas colunas, quero tantas linhas, ou então eu quero trabalhar com as áreas, porque nas áreas eu vou posicionar eles bem legalzinho. Eu quero ter espaço entre os carinhas ali dentro. Ou então, para os meus itens, eu quero falar exatamente onde ele vai começar e terminar na coluna, onde ele vai começar e terminar na linha. Ou então, eu vou usar apenas as áreas para definir aonde eu quero eles, tá bem? Na questão de alinhamento, eu até deixei alguns valores que a gente usa em alinhamento aqui, start, end, center. O stretch é padrão, poderia até deixar ele aqui, quem sabe um asterisco aqui. E old, porque por padrão, nem é padrão para tudo, né? Porque tem outros que o padrão também é o start. A maioria, depende muito se está usando o padrão, é o start. Mas para você entender que você pode brincar com esses valores. E aí você trabalha no alinhamento, e o align, ele significa sempre o eixo vertical, que é o eixo Y, beleza? Você pode trabalhar com os conteúdos lá dentro, apenas com os itens, é diferente do conteúdo todo. O conteúdo é o bloco inteiro, enquanto os itens sempre é cada um dos elementos lá dentro. No caso, a gente tinha 9 elementos. A junção dos 9 elementos fazem o conteúdo. Cada elemento é um item. E o self você pode mexer só no item, nele mesmo, no único item. E o Justify vai trabalhar no eixo horizontal, eixo X, tá bem? Você pode trabalhar o bloco inteiro, você pode trabalhar apenas os itens ou apenas um único item. E o Place vai trabalhar sempre o Align e o Justify ao mesmo tempo. Do bloco inteiro, apenas dos itens ou de um único item. Place Self tem? Eu acho que tem sim. Tá bem? Além disso, do grid, você ainda tem autoflow, você ainda tem aquelas outras propriedades novas que a gente estava vendo lá. Você tem algumas outras coisas para você observar lá. E eu te espero ver dentro lá do One. A gente tem muito mais para poder ensinar para você. Te vejo também num próximo conteúdo que a gente trouxe aqui para o YouTube. Grandiosíssimo abraço. Até a próxima.